Olá, tudo bem? O nosso assunto agora são os custos dos fundos de investimento. Muitas vezes você olha só a rentabilidade e se esquece de ver o quanto está pagando para ter aquela rentabilidade. Eu converso sobre isso agora com a Márcia Dessen, que é consultora de investimentos. Tudo bem, Márcia? Bem, e você, como vai, Ana? Márcia, custos dos fundos de investimento, eles são altos? Podem ser. Chega a quanto? Chega a 4, 5% ao ano, Que é muito elevado. que é muito elevado, principalmente para o patamar atual de taxa de juros, Anne. 8,75. Imagine você recebendo 8,75 ou 8 e pagando 4. O que é admissível em taxa de fundo? Neste patamar de taxa de juros, é 1% no limite Ao ano? ao ano. Como é que a gente consegue essa taxa? Pesquisando muito no mercado ou juntando muito dinheiro. Você tem que tentar ser um grande investidor numa única empresa. Para reduzir custo, diversificar em vários bancos ou várias empresas não é uma boa estratégia, porque você será pequeno em 3 bancos. Você poderia ser um médio investidor num banco só. É que às vezes a pessoa dividindo o investimento dela em vários bancos, ela diminui o risco dela, Ela né? diminui o risco, mas ela aumenta o custo. Então, tem que haver equilíbrio entre uma coisa e outra. Investir no tesouro direto é uma possibilidade. Aplicar em fundos de investimentos em empresas de menor porte, algumas corretoras independentes, elas oferecem taxas muito atrativas, exatamente para procurar chamar a atenção desse pequeno investidor. Ô, Márcia, se o investidor não é um grande investidor, não tem tanto dinheiro, não tem R$1 milhão, ele tem lá uns R$100 mil, R$50 mil, é possível negociar essa taxa com o gerente do banco? Sim, com R$50 mil, R$100 mil, ele já terá acesso a fundos na faixa de 0,5%, no limite 1% ao ano. O mais problemático é um investidor que tem um valor um pouco menor, que ainda não conseguiu acumular esse montante. Quer dizer, o sujeito que tem R$10 mil, que já aplicou em caderneta, quer dar uma diversificada Isso. e procura um fundo. Esse vai ter que ter um pouco mais de trabalho, ele vai ter que pesquisar e procurar uma empresa que lhe trate bem e que cobre apenas uma taxa de meio, no limite 1% ao ano. E eu digo isso porque essa taxa não recai sobre a rentabilidade, recai sobre o capital investido. O total. Total. Por isso que ela pesa. Por isso que é importante negociar essa taxa. Não compre antes de ter ciência dessa informação. Que assim como a gente quer saber a rentabilidade passada, só para ter uma ideia, né, daquele papel, daquele título, a gente muitas vezes se esquece de perguntar o quanto que o banco está cobrando, né? É verdade. Principalmente, Anne, você falou em rentabilidade, é importante que os investidores percebam que essa taxa de administração, ela já está embutida, ela já foi descontada da rentabilidade líquida. A rentabilidade, se aparece que você no fundo ganhou 7,5%, você já pagou a taxa do banco. Por isso é que ela eventualmente lhe parece um pouco baixa. Ela é baixa exatamente porque o banco já tirou a parte que ele cobra pela prestação de serviço. E você ainda vai ter que pagar a parte do leão. Márcia, os fundos de ação são diferentes ou eles incorrem nas mesmas taxas que um fundo de investimento normal? As mesmas taxas. E eles tendem a ser um pouquinho mais caro do que os fundos de renda fixa ou fundos DI. Por quê? Porque o investimento em ações, ele requer um pouco mais de estratégia de gestão. É mais caro analisar estratégias, fazer análise de setores, análise da economia, análise da empresa em particular, para optar pela empresa A, B ou C. Analisar a economia como um todo, escolher juro pré ou pós, embora seja uma decisão difícil, custa menos, requer uma estrutura menor. Por isso as taxas tendem a ser mais baratas. E no caso dos fundos de ação, eu consigo negociar essa taxa ou não? Consegue. Também na base do valor. Quanto maior o investidor, menos taxa ele tende a pagar. Aquela velha chavão. Quem pode mais, chora menos. Paga menos, tem um poder de barganha maior, não é? Só conversa, então, só argumento com o gerente não funciona para reduzir não taxa? Não necessariamente. Faça uma boa pesquisa, na internet isso está disponível, taxas de administração de diversos bancos. Você não precisa ser cliente do banco para investir em fundo. Bancos de investimento, corretoras de valores. Você não precisa ser cliente, ter conta corrente nessa instituição para ser cotista de um fundo de investimento dessa empresa.
E às vezes só mostrar, olha, no banco Y, na corretora X, estão me cobrando isso e aqui muito mais. Só isso já funciona, Márcia? Funciona. Entendi. Igual fazer compra no shopping. É só dizer que tem um produto mais barato na loja do lado, fazer que vai embora. Se o gerente tiver alguma carta na manga, ele vai usar para tentar reter você nessa empresa ou impedir que você procure o concorrente. Márcia, quais são as taxas que os fundos de investimento cobram? Taxa de administração? Os fundos cobram taxa de administração. administração. Cuidado para não confundir fundo de investimento com produtos de previdência complementar. Os PGBL, VGBLs. Outros produtos que atendem a outros objetivos. Qualquer dia a gente bate um papo sobre eles. Os fundos de investimento cobram uma taxa só, taxa de administração. Márcia, muito obrigada por ter vindo até o UOL Economia. Obrigada mesmo. Foi um prazer. E obrigada a você também por ter acompanhado mais essa entrevista e até uma próxima.